Olá, meu nome é Mansur Miranda. Eu sou head de fundos imobiliários aqui da Convexa Investimentos, escritório associado ao BTG Pactual. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o relatório dos FOFs do primeiro trimestre de 2023. Mas antes da gente começar a falar sobre esse relatório, como é que ficou a posição dos FOFs no primeiro trimestre, você sabe o que é um FOF? Para quem está começando agora nesse mundo de fundo imobiliário, os FOFs são fundos de fundos. O que eles fazem? O gestor pode ir diversificando conforme ele achar que é mais vantajoso e ele vai obter mais renda e mais ganho de capital com as posições. Normalmente, os fundos imobiliários têm um fundo de shopping, um fundo de laje corporativa, um fundo de galpão, um fundo de hotel. Tem diversas classes de ativo. Fundo de renda fixa, que são fundos de papéis. Então, o FOF, o que ele faz? O gestor tem a liberdade de poder comprar outros fundos, comprar e vender. Então, ele vai alterando a carteira conforme o cenário for mudando. Quais são as vantagens de ter um FOF? Primeira vantagem, com uma cota você já está diversificado, né? Você, para montar uma carteira diversificada com fundos tradicionais, você teria que comprar um aqui, o outro lá, um de shopping, ficar analisando aquilo tudo, então dá mais trabalho e você precisa de mais dinheiro, né? Para poder você comprar toda essa diversificação para a sua carteira. Um FOF não, você comprando uma cota de um FOF, você já está com uma carteira diversificada. Então, assim, é a vantagem número 1. A vantagem número 2 é você estar tendo um acompanhamento de um profissional. Todos os FOFs têm profissionais altamente qualificados na gestão da carteira dos fundos, equipe por trás macroeconômica. É uma análise profissional. Não é você ali de casa, lendo um relatório gerencial de um fundo ou outro, tentando se virar sozinho. Então, essa é a segunda vantagem, que é o profissionalismo da gestão. E no momento que nós estamos agora, além disso tudo, ainda tem a vantagem do preço, porque os FOFs estão super descontados. A marcação da carteira do FOF, que eles chamam de valor patrimonial, é pelo valor de mercado dos fundos que eles têm. Então, você consegue ver claramente quanto deveria valer uma carteira de um FOF. Vamos supor que ele tem 10 fundos ali, dá R$8 cada fundo desse no mercado. Se ele resolvesse vender todos os fundos hoje, ele teria R$80. Só que quando você vê a cota do FOF, ele não está R$80, ele está 65, 70. Só aí você está comprando com desconto aqueles fundos de acima interessante. Então você está comprando mais barato do que você comprasse o fundo direto, via FOF. E além desse desconto, hoje, os fundos diretamente, os fundos de laje corporativa, fundos de papéis, também estão descontados. Então, assim, quando esses fundos voltarem com preço mais de acordo com a realidade, quando o CDI e a Selic, né, voltarem para o patamar normal, que hoje está 13,75, esses fundos vão se recuperar, já até começou o movimento agora, e os FOFs, consequentemente, vão ter ganhos de capital e o valor patrimonial vai subir. Então, a gente está num momento muito oportuno para ter FOF. Existem diversas críticas em relação ao FOF, que você paga dupla taxa de gestão, né? Porque tem a taxa de gestão do fundo de tijolo e a taxa de gestão do FOF. Realmente faz sentido. Você comprar um FOF ali com ágio não é muito interessante. Mas no momento que você está comprando com desconto de 20%, 15% em relação aos fundos, essa taxa de administração fica irrisória em relação a tamanho desconto na cota. Mas vamos lá, vamos falar de como é que estão a carteira média dos FOFs hoje. Isso aqui é um fechamento do primeiro trimestre de 2023. A alocação média dos FOFs hoje está 35,8% em recebíveis, que são a renda fixa, né? São os CRIs, LCIs e CRIs que os fundos imobiliários têm. 15,2% em galpão, 11,6% em shoppings. Aí você está comprando diversos shoppings pelo Brasil inteiro. 22,1% em lajes corporativas. Eu acredito até que esse número tão alto em lajes corporativas é pelo seguinte, porque elas estão muito descontadas. E o gestor do FOF, que é o gestor profissional, ele tem uma visão diferente do pessoa física. No momento não oportuno, a pessoa física está vendendo as lajes corporativas e os gestores profissionais estão comprando. Então, como está com muito desconto, eles estão com essa concentração toda em laje. Segundo o nosso relatório aqui do banco, os FOFs estão começando a gerar a carteira, essa parte dos 35% ali que é de recebíveis,
eles estavam mais alocados em fundos CDI, estão começando a ir para os fundos IPCA+. Porque como a gente está voltando de um cenário que teve uma desoneração tributária no combustível, no final do ano passado, muitos FOFs atrelados ao IPCA tiveram distribuição de rendimento baixa, porque o IPCA ficou negativo no período do ano. Então, a cota desses fundos sofreram bastante e ainda estão descontados, porque o IPCA ficou muito fraco. O que esses gestores estão fazendo, os profissionais? Estão comprando essas carteiras que são IPCA+, porque a tendência é que o IPCA volte com a normalidade ali de expectativa de 4%, 5% ao ano, e esses fundos venham voltar a pagar um dividendo mensal alto, que a cota é sempre depois, né? Tem um delayzinho, quando paga alto, no mês, 2 meses seguintes, as pessoas vêm comprando esses fundos e o valor da cota vai chegando mais próximo ao valor patrimonial. Então é isso que a carteira dos FOFs tem feito na parte de recebíveis. Outro movimento também é a mudança. Há alguns trimestres atrás, os FOFs estavam mais concentrados em fundos de papéis, porque estavam pagando mais yield e os fundos de tijolos estavam sofrendo muito com a alta da Selic. Quanto mais a Selic sobe, os fundos de tijolo têm a tendência a cair a cota ao mercado. Por mais que ele continue pagando rendimento legal ali de 8%, 9%, 7% ao ano, ele sofre porque a Selic está muito alta. Só que a gente já está vendo que a Selic está com perspectiva de queda, né? A próxima reunião do Copom é possível que já comece uma queda. Todos os economistas preveem uma Selic bem menor para 2024. Então os FOFs já estão se adiantando a isso e aumentando a posição em fundo de tijolo. Porque apesar de do fundo de tijolo pagar menos que a Selic hoje, mas eles já estão com um carrego interessante, tem diversos fundos de tijolo ali pagando quase 1% ao mês, 0,8%, é um carrego interessante, mas eles estão visando lá na frente ter esse ganho de capital. Vamos dar uma olhadinha como é que estão essas carteiras. Você vê que o preço sobre o valor patrimonial atual dos FOFs está aqui na faixa de entre 0,8 e 0,9, tem um desconto interessante aqui, isso é a média, tem diversos FOFs. E aqui está uma tabelinha com alguns FOFs, não são todos, né? A gente tem FOFs menores que não estão no relatório. A gente consegue ver que tem alguns FOFs que estão, por exemplo, o Capitânia, CPFF11, está com uma concentração em fundo de tijolo muito grande, o HFOF também, o KFOF, e tem outros, como o do BTG ou BCFF, ainda está com bastante fundo de recebível. Só o que acontece? O cara que está comprado muito em tijolo, hoje o dividendo dele não é tão alto quanto aquele FOF que está muito comprado em fundo de papel. Consequentemente, esse fundo que está com a estratégia olhando mais para frente, hoje a cota dele está mais descontada. A gente consegue ver aqui nesse posicionamento do mercado, por exemplo, o Capitânia lá que a gente comentou que tem muito tijolo na carteira. Ele está negociando um valor patrimonial super baixo, com muito desconto aqui, 0,82 do que deveria valer, mas também está pagando um dividendo yield mais baixo, de 8%. Os fundos que já têm mais uma carteira de mais, por exemplo, o RFOF, que é o fundo que a gente acompanha aqui, que está com bastante papel, está pagando um dividendo alto de 12%, já está mais próximo ao valor patrimonial. Então, assim, eles podem escolher na hora de você montar sua carteira, você pode pegar ali, não tem tempo de ficar acompanhando o mercado. Você compra 3, 4 FOFs desses descontados e você vai ter uma diversificação, uma renda mensal legal. Quando o gestor achar que está na hora de mudar a carteira, ele vai mudar. Você não precisa ficar tendo aquela dor de cabeça, perdendo sono para saber o que está acontecendo com os fundos. Assim, o recado final é que o FOF vale a pena, você comprando FOF com desconto. É um excelente investimento e tem muito FOF legal abandonado no mercado aí, FOF de casas menores, como o More 11, que é um que a gente gosta muito, é super descontado, pagando uma renda legal e cheio de tijolo para poder ter ganho de capital na frente. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Qualquer dúvida, procure seu assessor aqui na Convex. Se você ainda não tem a conta, abra sua conta conosco. A gente está aqui pronto para te atender. Valeu.